fosse esse mar, estaria em um outro mar. Mas o mar é uma força para todos. Não só para mim, mas para muita alegria que ele está dando a milhares de pessoas que entram dentro dele. Toda vez que eu entro deste lugar, eu sinto que eu estou, aí eu digo, entrei na união forte, que recebe todos eles com a sua onda. O mar ele chega num momento muito complicado para a gente por conta de todo o processo de revitalização, né, ou de reurbanização de um espaço que para a gente sempre teve vida. E nesse ponto eu acho que o mar ele se coloca de forma diferenciada porque ele entende que a gente estava aqui primeiro. É simples, parece ridículo, mas eles escolheram ouvir, porque a gente se reconhece. Eles nos reconhecem como vizinho e a gente se fala como vizinho mesmo, sabe? E aí, vizinho, olá, vizinho, tudo bem? Pô, então, a gente está dialogando com o Museu de Arte do Rio. Cara, isso já é muito bacana, né? Pô, o museu tá ouvindo a galera da favela? A gente tá aqui! A gente tá aqui! O hip hop tá aqui, eu acredito! Quem acredita que o campeão dessa edição, a última edição da Batalha do Conhecimento no Museu de Arte do Rio, foi o irmão Morcego? Chega aí, Garcia! Chega aí! Vem no coletivo! Tive tempo pra repensar, nada vai cair do céu se você não trabalhar. Sempre fui um só, antes de ser um só. E se hoje eu não tô só, esse mesmo que eu vou trilhar. A gente sempre entendeu que o museu é um espaço, além das características, vamos dizer assim, formais, de colecionar, conservar, expor. A gente queria que, de fato, esse lugar fosse um espaço que tivesse uma dimensão crítica, que pudesse fazer com que o carioca, com que o espectador pudesse, de fato, a partir da experiência que ele tivesse, se relacionando com a exposição, com qualquer exposição que a gente montou ou quisesse montar, ele pudesse sair daqui, de alguma forma, tocado. Sempre o museu tem, no terceiro andar, exposições dedicadas à história do Rio. Impressionado com essa exposição, a abrangência dela, falando tudo do samba. Você já entra, já fica ouvindo cada instrumento, tem a explicação, o som, várias obras incríveis, desde figurino, escultura, pintura, fotografia, letras censuradas. Cara, é imperdível. Um museu, para se efetivar, ele precisa realmente exercer suas funções, né? De pesquisa, coleção, enfim, de comunicação, de exposição, de educativo, de relacionamento com o público e de realmente se efetivar como um equipamento importante de troca da sociedade. O projeto do museu, ele nasce primeiro como uma pinacoteca, com um programa um pouco mais tímido. E aí, no momento em que a gente ocupa o prédio ao lado, isso se expande e aí nasce também o conceito da Escola do Olhar. O MAR hoje é um museu de ideias, de inovações, de formação. A Escola do Olhar, ela desenvolve uma formação ampla, não só para a comunidade do entorno, como para professores também. E eu acho que é um projeto inovador no Brasil, porque é um museu que ele possui uma escola e uma escola que possui um museu. Para mim, assim, é a coroação assim, de um desejo, de um sonho inicial, que a gente pudesse realmente transformar um museu num espaço efetivo de discussão e reflexão sobre a educação. Volta pro lado, atrás, isso, lado, frente, lado, trás, lado, frente, lado,
5, 6, 7, vai! Quando se cria uma lei após a abolição de não pode batuque, não pode vadiagem, né? A gente está falando justamente dos corpos que eles querem manter de forma aprisionada, né? É um corpo passivo somente de receber para quê? Para o trabalho. Colecionar por quê? Para quê? Para quem? Por quê? Então a primeira pergunta era colecionar para o Rio. A segunda é colecionar para o Brasil. Terceiro, para o mundo. É um museu que se define como um museu suburbano. Suburbano, tecnicamente, é todo aquele que não habita o centro da cidade. E no caso do Mar e do Rio de Janeiro, suburbano é aquele que mora longe do centro, que mora longe da Zona Sul, que está excluído. E creio que uma das joias do Mar é o seu público. Porque o Mar conseguiu ser um museu de identificação. Acho que o que mais me marca é um conjunto de peças que não tem uma autoria, né? Essas peças são pedaços, partes de casas demolidas no Morro da Providência, na época, né, do Porto Maravilha, das reformas urbanas que foram engendradas aqui nessa região. Parte dessas casas demolidas chegaram no Mar para participar de uma exposição que se chamou Turvações Estratigráficas, de um artista cearense chamado Yuri Firmeza, onde nessa exposição havia uma justaposição aí entre partes da derrubada de alguns dos morros do Rio de Janeiro, inclusive, né, o Morro do Castelo, o Morro do Santo Antônio, que foram destruídos e que serviram de aterro para exatamente onde a gente está agora. E aqui uma obra da coleção que mostra o Morro do Castelo, que é um assunto sempre retomado um pouco pelo Mar, né? Que exposições como do Valongo à Favela, em cada exposição também se tem uma quantidade de obras doadas ou trazidas para a exposição que ficam na coleção. Então aqui a gente tem essa lógica de um morro que desapareceu. As pinturas que nós temos são resultado de uma política de dois pajés, o Nicoins do Agostinho e do Abuzé, de manterem viva a língua, manterem vivo o conhecimento, reuniram os jovens das 10 aldeias e os pajés iam contando as lendas e eles iam pintando, desenhando os jovens. Surgiu uma pintura que se chama Os 5 Tempos do Povo Morcego, que é como os Nicoins se chamam, que coloca o mar como o 5º tempo, porque aqui se guarda a memória deles. Então não é buscar aquela cultura indígena ali congelada no passado, não. É buscar como eles querem viver o presente. Eles determinam que presentes querem viver. Jaguataporã significa caminhar junto e caminhar bem, né? Seria um conjunto, um coletivo de caminhar bem. Uma das curadoras, que era a Clarissa, foi lá, colocou a proposta para a comunidade. E aí onde eles começaram a se dividir entre as aldeias e para discutir de fato também o que seria a exposição. E a liberdade que nós tivemos para expor aquilo que a gente necessita, né? Aquilo que a gente gostaria mesmo de colocar, eu acho que isso foi a grande diferença, né? De que cada um vai contar de um jeito como que vê o mundo, como que pensa o mundo.
pode ser essa casa aberta para todo mundo que visita o Rio de Janeiro, para quem se reconhece na cidade e para quem pensa e acredita na arte, na cultura e na educação desse país.